Vamos lá, pessoal, para mais um dos tópicos importantíssimos relacionados à nossa grande língua portuguesa. Pessoal, a gente vai falar de concordância nominal e agora a gente tem algumas nuances mais simples, algumas mais complexas, só que a gente vai observar todas, ok? Então tá aí na tela aí para vocês e vamos para cima, sem enrolação. Professor, ainda estamos em gramática. Professor Michael Henrique, tá aqui meu Instagram. Fiquem à vontade para poder seguir, mandar suas dúvidas, críticas, sugestões, estamos juntos. Os nossos fracassos, às vezes, eles são mais frutíferos, né? Mais produtivos do que nossos êxitos. São aqueles momentos em que a gente começa a refletir, né? Se a gente está no caminho certo ou não. A ideia é de potencializar para que a gente chegue mais próximo aos nossos objetivos. Isso é importante, ok? Então, os erros fazem parte do processo. Vamos para cima. Concordância nominal. Aqui a gente fala de nome. Quando a gente fala de nome, né, gente, a gente fala de substantivo. Então, tudo que tem função adjetiva vai ter que concordar com quem? Com o substantivo. Tanto em gênero, sim, masculino ou feminino, como o quê? Singular ou plural, beleza? Então a gente tem que observar o quê? Os nossos referentes, a concordância, substantivo, quem substitui, quem não substitui, por aí vai. Então vamos para cima. Professor, então qual é a regra geral de concordância nominal? Todos aqueles adjetivos ou aquelas palavras com funções adjetivas, que a Ana P, vocês lembram da Ana P? Pois é, artigo, numeral, adjetivo, pronome, vão concordar em gênero, aí tá aqui, ó, masculino ou feminino, ou número, singular ou plural, com o substantivo a que se refere. Então a referência é importante demais. Então olha que interessante, existe uma reconhecida, uma expectativa, reconhecida, expectativa, máxima, expectativa. A expectativa é o substantivo. De vida, para cada espécie que é calculada. O que é calculada? A expectativa de vida, máxima de vida. O que vocês vão guardar? Até mesmo a palavra calculada, que é um verbo no particípio, tem que concordar com o substantivo. Então vamos lá. Toda e qualquer palavra que se liga ao substantivo, ele tem função adjetiva, artigo, numeral, adjetivo, pronome. Então a gente vai levar em consideração que toda e qualquer palavra que se ligou ao substantivo, como um dos termos variáveis, a gente vai ter que flexionar. Vai concordar em gênero, ok? Masculino ou feminino, em número, que é justamente quando a gente fala de plural e singular, e a gente leva em consideração sempre o seu referente, sempre as suas substituições, para não mudar o sentido. Então a gente tem diversos pegas de prova. E o primeiro, a gente vai observar já já, e aí eu quero que você guarde essa ficha. Se é importante, tem o quê? Ah, professor, se é importante, tem ficha, né? Falou em concordância nominal, artigo, numeral, adjetivo ou pronome, e também as formas nominais. Nominal, nominais. De quem? Do verbo GP. Gerúndio, infinitivo e particípio concordam com o quê? Com o seu referente, que é o substantivo. Então, o que a gente vai fazer? Observação 1, observar o referente, e 2, ver se a concordância está adequada. Olha os pegas de prova. São relativamente simples, tá bom, gente? Quando for substituir alguma palavra, observe a referência e o sentido do texto. Por quê? Porque eles podem mudar, beleza? Então, quando for substituir, se a referência e o sentido do texto, ele não mudará. A gente precisa observar quando a gente fizer essa substituição. Então, no trabalho, não deixe. Olha só. Casacos, bolsas, sacolas, máquinas fotográficas ou câmeras de vídeo penduradas. Gente, a referência aqui é somente câmeras de vídeo penduradas. O restante, eu não estou fazendo referência. Em cadeiras e nem as, mais uma vez, ó, e nem as coloque no chão. Beleza, professor, aí a pergunta é a seguinte. E se a gente, no lugar de penduradas, a gente colocar pendurados? Aí mudou. Por quê? Porque quando a gente colocar pendurados, aí a referência vai ser com casacos, bolsas, sacolas, máquinas fotográficas e ainda câmera de vídeo. Aí a gente vai ter que mudar lá na frente também o as por os. Então a gente tem uma referência de pronome aqui, né, para substituir o nome, os coloque no chão, beleza? Então é isso que a gente precisa observar. Outro grande pega de prova. Quando a gente for fazer a substituição, a gente tem que fazer também a concordância dos demais termos. Lembra que a gente tem referência de adjetivos? Então, olha só, na caminhada, use sempre boné, chapéus, calçados, roupa confortável. O que é confortável? Somente a roupa. Agora, se eu pegar e trocar confortável por confortáveis, o que vai acontecer? Aí eu faço referência com todos.
Boné, calçados, chapéu, roupa. Ah, professor, verdade. Então observa essa mudança. Outro pega de prova. A gente tem um errinho aqui que poucas pessoas percebem porque está um pouco longe. Então a situação do servidor, o servidor está o quê? No singular, é grave. Por isso, ele, não é eles, ainda precisam, ainda porque precisa, ok? De quê? De condutas afirmativas. Então observa o referente, pois toda retomada, ela vai o quê? Ocorrer tanto em gênero ou em número. Próximo, a mulher tá o quê? Singular. Teve várias conquistas, o que a tornou referência, referência em diversas áreas. Beleza? Então olha só o que aconteceu aqui. Mais uma vez, observa a referência e a retomada, ok? Aí agora, pessoal, vou até colocar aqui para vocês algumas informações. Os casos que tem mais detalhes eu coloquei aqui na frente. Não é difícil, gente, não é difícil. Mas você precisa observar um detalhe ou outro, ok? Então a gente sempre vai observar a referência, junto com a referência a concordância, e essa concordância tem que se dar tanto em número, singular ou plural, quanto em gênero masculino ou feminino, ok? Existem, dentro da nossa língua portuguesa, classes invariáveis, advérbio, beleza? E a gente vai falar deles já já. Então vamos ver os casos especiais que nós temos em língua portuguesa? Então vamos lá. Gente, não esqueçam, a gente já viu a análise sintática, não dá para deixar de lado, beleza? Eu tenho dois ou mais substantivos, tá aqui, ó, dois ou mais substantivos, qualificados por um único adjetivo. Esse adjetivo ele está na função de AA, adjunto adnominal. O que é isso? Junto, 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 junto do nome. Ad já significa junto. Adjunto, adjunto. Junto, junto. De quem? De um nome. Beleza? Então vamos lá. Anteposto concordará com o substantivo mais próximo e posposto com o substantivo mais próximo ou com o conjunto. Vamos entender? Apareceu lá na sua prova 2, 3, 4 substantivos e do lado dele um adjunto ou adnominal. E a pergunta é, ele está antes ou depois? Então a gramática vai falar pra gente, e as questões também vão falar anteposto ou pós-posto. Não tem problema. Só significa que está antes ou depois. E aí você vai guardar o seguinte, se tiver antes, anteposto, antes, a concordância é somente uma, com o mais próximo. Agora, se ele tiver pós-posto, que a gente chama de depois, a concordância vai se dar com o mais próximo ou com o conjunto. Ok? Então, olha só que legal. Eu tenho aqui, ó, novas revistas. Percebeu? Que revista, ó, as revistas. Revistas é o quê? Um substantivos. E novas, a gente chama o quê? De adjunto, adnominal. Só que ele está antes, anteposto, antes. Então, olha o que acontece. Se ele está antes, ele concorda com quem? Com o mais próximo. A gente acabou de ver essa regrinha. Então ele vai concordar com o mais próximo, sem problema algum. Agora, se ele tiver depois, olha o que vai acontecer aqui, ó. Cadernos e apostilas. Tá vendo que eu tenho dois? Ou eu faço a concordância com o mais próximo, apostilas, mulher, novas. Ou eu faço a concordância com os dois, coloco novos, e aqui a gente tem o quê? Tanto caderno quanto apostila. Professor, por que novos, no masculino, ele faz a referência ao todo? Gente, é aquela regra de concordância que geralmente a gente tem um critério que vai prevalecer, que é o masculino, ok? Então, quando a gente às vezes fala o homem, a gente se refere também à mulher. Então, são esse tipo de concordância que a gente também precisa ficar atento na hora da prova, beleza? Então, vamos para cima. Olha só. Aqui eu fiz uma fichinha para não ter dúvida na hora de colocar essa regrinha na cabeça. Então, olha só, um adjunto adnominal anteposto, quando ele vier antes, concorda com quem? Com o mais próximo dos três. Se tiver 3, 4, 5, não importa. Agora, se ele tiver pós-posto, que a gente chama de depois, aí a gente concorda ou com o mais próximo ou com o conjunto, beleza? Próxima regrinha. Eu tenho dois ou mais substantivos qualificados por um único adjetivo na função de predicativo. Então eu tenho um adjetivo na função de quê? De predicativo, uma qualidade, um estado, uma característica, beleza? E aí a perguntinha é a mesma. Gente, o adjetivo ele tá onde? Ele tá antes ou depois? Se ele tiver anteposto, antes, ele vai concordar com o substantivo mais próximo ou vai concordar com o conjunto. Se ele tiver pós-posto,
que a gente chama de depois, ele vai concordar somente com o conjunto, beleza? Então vamos lá. Professor, pareciam preocupadas. Então as duas estão preocupadas. Quem? Mãe e filha, tá vendo? E eu tenho o que antes? Agora, se eu pegar e colocar depois, aí eu posso fazer o quê? Somente com o conjunto. Então aqui eu posso colocar preocupadas ou preocupada, a mãe. Percebam que quando muda a referência, eu mudo o que também? O sentido, né? Agora olha só, mãe e filha, as duas estão o quê? Preocupadas. Acabou, gente, é só isso. Então, ó, ficou claro ou ficaram claros o quê? O pedido e o argumento. O pedido e o argumento. Substantivo 1, substantivo 2. Agora, se eu colocar, ó, substantivo 1, substantivo 2, e eu colocar depois, pós-posto, eu só posso fazer a concordância com quem? Com os dois, beleza? Então, vou fazer a concordância com o conjunto. Eu coloquei aqui também em forma de desenho, para ninguém errar na hora da prova. Então, olha só, um adjetivo na função de predicativo antes, se ele tiver antes, como é que fica? Ou eu concordo com o mais próximo ou concordo com o conjunto. Agora, se ele tiver depois, aí eu concordo apenas com o conjunto e acabou, beleza? Então, vamos lá. Sendo bem sincero, essa daqui é a primeira de uma das regras mais difíceis que podem cair na sua prova, ok? Então, a gente tem uma outra regra que caiu, que cai inclusive, né, na Fundação Getúlio Vargas, outras bancas que gostam, né, de questões melhor elaboradas, que causam um pouco de estranheza nos alunos, né, na hora de estar fazendo. E a gente vai ver essa regra agora, eu preciso que você fique atento a ela, beleza? Muita gente já errou isso daqui em prova. É a regra da exclusão. Professor, como é que funciona isso? Gente, o artigo, vou colocar aqui para vocês, ó, o artigo, ele serve para singularizar, ele serve para particularizar, e ele tá ali como um elemento importante. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque o artigo, ele não aparece em um contexto somente para realce, somente para deixar mais bonito, beleza? Se o examinador ele colocou um artigo, é porque ele queria dar um sentido diferenciado para aquele termo, para aquele substantivo, uma ênfase, um realce, uma singularização, não quis generalizar e por aí vai. Então, cuidado com isso. Cuidado, ok? Então, olha só. O artigo, quando ele estiver no plural, vou colocar um S bem grande. E o substantivo, ele também estiver no plural. E os adjetivos, eles estiverem no singular. Singular. O que vocês vão guardar? Vocês vão guardar o seguinte. Que aqui a gente vai indicar uma exclusão. Deixa eu tirar esse S aqui. Porque tá de plural, mas é o S de plural, vou colocar a letra P, tá? Letra P, e aqui eu vou colocar S. Pra você não esquecer, ó. Beleza? Olha só, gente. Aqui eu tenho a regra da exclusão. Como é que eu consigo fazer outra exclusão, professor? Eu coloco um artigo antes de todos os elementos. Então eu vou colocar um artigo antes de todos os elementos. O que eu estou fazendo também? Eu estou também excluindo. O que é isso? Pessoal, não estou entendendo. Calma que você vai entender quando você ver um exemplo. Olha só. O Michael, singularizei. A Patrícia, a Renata, o Renan, o Tiago. Tudo eu fiz o quê? Singularizei. Eu coloquei um artigo antes, beleza? Agora, se eu coloco tudo no plural, eu falo que é tudo a mesma coisa. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, olha só que interessante que pode cair na sua prova. A gente precisa raciocinar para acertar as questões. Então, vamos lá. Se eu perguntar para você aqui, nessas afirmações aqui, qual que tá errada? Aí você vai falar o seguinte, ó. Apareceu o artigo aqui, ó. Vamos se preocupar com o artigo. As polícias civil e militar trabalham juntas. A polícia civil e a militar trabalham juntas. As polícias civis e as militares trabalham juntas. Ó, olha o que aconteceu. Aqui eu falei que elas são o quê? Diferentes. Aqui são diferentes. Aqui são diferentes. O que é isso? Todas essas três primeiras aqui, eu falei para vocês que tanto a polícia civil quanto a militar, elas trabalham juntas, mas elas exercem atribuições diferentes. Professor, só por conta de um artigo? É. Então aqui eu tenho um artigo e lembra que o substantivo ele tá o quê, ó? No plural, lembra, ó? Plural, plural, singular. Ah, verdade, ó. Civil não é uma qualidade característica ao Estado? Militar não é uma qualidade característica ao Estado? Tá o quê? No singular.
beleza? Agora, a polícia civil e a militar trabalham juntas, também são diferentes. As polícias civis e as polícias militares, elas trabalham juntas. Tudo isso daqui é diferente. Agora, se eu falar isso daqui, vou colocar até de vermelho, ó. As polícias civis e militares trabalham juntas. Muita gente escreve desse jeito aqui, ó. E quando eu falo isso daqui, quando eu escrevo dessa maneira, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô falando que as duas exercem funções iguais. Então eu tô falando que as duas são o quê? Iguais, ué. Sério, professor? Sério. Então eu não tô excluindo. Eu tô simplesmente dizendo o seguinte: as duas fazem o mesmo papel. As duas têm as mesmas atribuições. As duas fazem as mesmas coisas. Por quê? Eu coloquei tudo no mesmo bolo. Sério, professor? Sério, não excluí. E quando isso daqui cai em prova, o aluno fica espantado. Por quê? Porque ele fala bem assim, cara, eu escrevi errado a vida inteira. E eu achava que eu estava conseguindo falar que era diferente. Não. Então, volta a repetir, ó. O artigo, ele serve para singularizar, particularizar e ele é importante, ok? Olha lá na sua provinha um outro exemplo. Um exemplo também que pode cair, depois a gente vai ver um exemplo mais bobinho, beleza? Mas esse aqui também pode cair, ó. As leis, ó o artigo, municipal, estadual e federal. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, plural, plural, singular, singular, singular. Lembra? Então eu tenho tanto o artigo quanto o substantivo no plural e o restante no singular. O que eu estou falando? São o quê? Diferentes, beleza? Aí eu posso colocar também, ó, as leis municipais, as estaduais e as federais têm competências distintas, são o quê? Diferentes. Agora, se eu falar isso aqui, eu errei. As leis municipais, estaduais e federais têm competências distintas. Olha o que eu falei. Se você percebeu isso aqui, eu vou ficar muito feliz. Eu estou dizendo que as três é a mesma coisa. Professor do céu. Sério, a mesma coisa. Tem a mesma escrita, tem as mesmas regras, os mesmos artigos, é tudo igual. Meu Deus do céu, professor. Então aqui eu não estou excluindo. Aqui eu estou excluindo, aqui eu estou excluindo, e aqui não. Aqui eu estou dizendo que é tudo a mesma coisa. Vamos agora para um outro exemplo. Então, olha só. Isso daqui está errado. Isso daqui está errado. E a gente precisa raciocinar. Por quê? Porque eu poderia chegar na sua prova e falar bem assim, ó. Qual dessas duas orações aqui elas estão erradas? Aí você vai falar assim, uai, os homens honestos, fiéis e concursados são raros. E, professor, pra mim tá tudo errado. Existe esse tipo de homens? Os homens honestos, os fiéis e os concursados são raros. Meu Deus do céu. Tá tudo errado. Não, gente, as duas estão certas. Só que cada uma fala uma coisa diferente. Não acredito, professor. Então vamos entender? Olha o raciocínio. Vamos lá. Os homens honestos, fiéis e concursados são raros. Eles são o quê? Os mesmos. Então aqui é como se um homem só ele fosse honesto, fiel e concursado. Beleza? É essa aqui, é a letra A. Agora olha a letra B. Os homens honestos, os fiéis e os concursados. Agora eu excluí. Eu tô falando que algum homem é honesto, existem alguns homens que são fiéis e outros são concursados. Beleza? Então, olha só. O que nós temos aqui? Pessoas diferentes. Então, o que mudou? Mudou que em um contexto eu consegui excluir, singularizar, e no outro eu coloquei todo mundo no mesmo patamar. Sério, professor? Sério. Caiu recente num concurso, que foi o último concurso que a gente teve da Câmara dos Deputados, e um monte de gente errou essa questão. E falou bem assim, eu nem sabia que tinha como excluir, incluir, pois é. Um detalhe de escrita, um detalhe importante, que pode causar uma ambiguidade, você pode escrever algo equivocado e lá na hora da prova deslizar, beleza? Então guarde essa informação que ela é importante. Vamos lá, dando continuidade. Quando que eu vou conseguir excluir? Se é importante, tem ficha, né? Então vamos lá. Plural, plural, singular, singular. Artigo, 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 singularizei. Tá vendo? Aqui eu falei que são seres diferentes, e aqui também são seres diferentes, eu singularizei. Então o que você vai guardar? Você vai guardar o seguinte, ó, eu tenho adjetivos, 2 ou mais, qualificando um substantivo. E a gente vai guardar essa regrinha aqui, porque ela é muito importante, ok? Então vamos lá. Dando continuidade, mais regras especiais, tal qual.
que aconteceu aqui, professor? Ó, tal, qual. Gente, olha o que aconteceu. O tal, ele concorda com o antecedente, que é o que vem antes, e o qual, ele concorda com o consequente, que é o que vai o que depois. Beleza? É essa regrinha aqui, ó. Beleza? Tá aqui a regrinha para vocês. Agora, o examinador ele pode brincar com a gente, não pode? Lógico que pode. Mas olha só o que a gente vai guardar. As moças eram tais. Opa! Qual a mãe? O qual concorda com o consequente e o tal concorda com o antecedente. O filho, tal, quais os pais. Percebeu que os quais ele concorda com o consequente, com quem está na frente? É isso. Essa regra é essa. Só que na sua prova, como o examinador é espertão, ele vai fazer isso aqui, ó. Ó o pega de prova. Ih, professor, agora lascou tudo. O examinador ele não utilizou tal qual, ele utilizou apenas o qual aqui, ó, os quais, e aqui ele utilizou apenas o tais. E agora, o que eu faço? Gente, a regra continua a mesma. Tal concorda com quem? Com antecedente. E qual concorda com quem? Consequente. É só isso. Então vamos lá. O filho era quais, consequente, o pais. As moças eram tais, a mãe. Pronto. Simples assim. Então, T e que, tal e quais, beleza? Um concorda com o antecedente e o outro concorda com o consequente. Acabou. Ponto final. Próxima regrinha. O particípio passado ele vai concordar com o substantivo a que se refere. Gente, é comum as pessoas escreverem isso aqui e achar que tá certo, ok? Então vamos lá. Feitas ao que? Tarefas. Então olha só, existem as formas nominais do verbo. E a gente viu que o particípio ele vai concordar com o substantivo. Ele está em forma de um nome. Então, olha só, feitas as tarefas, resolveram partir. Dados os problemas do setor, foram embora. Então, aqui teria um erro. Dados os problemas, aí o aluno fala, porque não é concordância verbal, aí vai inventar um monte de coisa. Mas o particípio passado ele concorda com o substantivo que faz referência, beleza? Dados os problemas dos setores, foram embora. Dados os problemas do setor, foram embora. Beleza? Então, a gente leva em consideração aqui a referência. Caro e barato, adjunto adnominal ou predicativos. O que vocês vão guardar? Gente, nós aprendemos que o advérbio é o quê? É invariável, ok? Na maioria das vezes vai vir como referência vender, pagar, comprar, custar. O que é isso? Isso aqui é verbo, 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 verbo. Tudo que se ligar a um verbo é um advérbio. Ok? Então, o advérbio ele pode causar uma circunstância, mudar o sentido de um verbo, de um outro advérbio ou de um adjetivo. Então, você vai ter que fazer uma classificação morfológica para poder acertar a questão. Por favor, guarde o seguinte: se for advérbio é invariável, ponto final. Se for advérbio é invariável, ponto final. Se for advérbio é invariável, ponto final. Beleza? Então vamos lá trabalhar essa ideia. Aquelas roupas custam. Custa, ele custa. Custa o quê? Caro. Então, caro é o quê? Advérbio. Beleza? Então, ele é invariável. Aquelas roupas custam caro. E aí o aluno fala, por que eu não posso colocar caras? Uai, pode, se você fizer referência a roupas. A gente tem que tomar cuidado. As lojas vendem, eu vendo, tu vende, ele vende. Isso aqui é o quê? Verbo. Que se ligar ao verbo, barato é o quê? Advérbio. Então, fica o quê? No singular. Não usam roupas, agora roupas mudou. As roupas, isso aqui é um substantivos. Então, caras só pode ser ana P, né? Artigo numeral, pronome ou adjetivo. Então, caras, roupas são o quê? Caras. Então, não usavam roupas caras. As roupas eram caras. Você viu que mudou a referência? Então é o seguinte: caro existe, barato também existe. Quando for advérbio, ele é invariável. Agora, quando tiver como referência roupas ou um substantivo, aí a gente vai ter o quê? A gente vai flexionar e vai fazer a concordância normalmente, ok? Então, algumas expressões em língua portuguesa, simplesmente por se tratar de advérbios, são invariáveis.
Então a gente precisa guardar algumas expressões invariáveis já em língua portuguesa, beleza? Então, nem sempre, professor, vai ser um advérbio, mas vai ser o quê? Invariável. Então, abaixo, pseudo, menos, alerta, havia menos gente, não posso falar menos. E professor, e quando é que eu utilizo menos? Eu já falei, quando você quiser reprovar. Porque menos não existe em língua portuguesa. Os abaixo assinados, isso aqui tá certíssimo, tinham relevância, ok? Então olha que interessante. Todas essas expressões, e eu quero que você tome cuidado com essa daqui, ó, que eu fiz um asterisco, elas são expressões invariáveis. Então olha só, expressões não é uma palavra, um termo, um vocábulo. São duas ou mais palavras. Beleza? Então vamos lá, guardar a ideia. Em que pese, não é só alerta, é em alerta, não é só sós, é a sós, não é anexo, é em anexo, não é em vista, não é vista, é tendo em vista. São expressões o quê? Invariáveis, invariável, invariável, invariável. No entanto, haja vista também é invariável. Mas só que a gramática, ela aceita isso daqui, ó. Haja ou hajam. Beleza? Então tá aqui esse asterisco para vocês. Posso escrever hajam vista ou haja vista a depender da referência. Só esse cuidado, mas ela ainda é considerada uma expressão invariável, perfeito? Dando continuidade. Olha como é que pode cair na sua prova. Haja visto o seu esforço, foi aprovado. Isso aqui tá certo. Estavam o quê? A sós, tá certo? Hajam com M, vista os preços praticados, teve bons resultados. Isso aqui tá certo. E haja vista os preços praticados, também tá o quê? Certo. Então tudo isso daqui tá certo. E são expressões o quê? Invariáveis. Então, professor, quando se falar de expressões invariáveis, o que nós temos em língua portuguesa? Fiz uma fichinha para vocês. Tá aqui a nossa ficha linda e maravilhosa, ó. Abaixo, pseudo, em que pese, em alerta, sós, em anexo, tendo em vista, hajam visto, haja vista. Beleza? Tudo isso daqui é considerado em língua portuguesa como expressão invariável. Tirou foto, guardou, anotou, então vamos para cima. Então olha só. Todo com carga semântica de advérbio não precisa nem raciocinar. É invariável. Então a casa estava o quê? Estava verbo. O que se liga ao verbo é um advérbio. O advérbio é invariável. A casa estava toda suja. Que feio, professor. Falei a vida inteira toda. Pois é. Se for um advérbio, é invariável. Não estou falando que toda não existe. Toda pessoa existe, ó. Só que aqui, ó, a pessoa. Então, pessoa é o que aqui? Substantivo. E toda, pronome indefinido. Beleza? Alguns gramáticos admitem a flexão. É preferível utilizar os advérbios em sua forma desenvolvida. O que é forma desenvolvida? No lugar de todo, aí eu utilizo completamente, inteiramente. A casa estava inteiramente suja. A casa estava completamente suja. Perceberam? São as formas desenvolvidas do todo. Beleza? Vamos lá, próximo. Um adjetivo qualificando mais de um substantivo. Gente, é só olhar a referência, mais nada. Utilize cadeados e travas apropriados. Eu estou fazendo referência com quem? A concordância com os dois, beleza? Agora, se eu falar bem assim, ó. Utilize cadeados e travas apropriadas. Então, esse apropriadas faz referência apenas a travas, beleza? Desconfiados. Ó, mais de um desconfiado. Tanto a secretária quanto o diretor abandonaram a repartição. Agora, se eu falar desconfiada, a secretária somente como referência, ok? Eles escolheram má hora e local para a apresentação. Então, esse má faz referência o quê? A hora, beleza? Beleza? Por quê? Porque má, feminino. Dando continuidade. Olha que interessante. Quando eu tiver um só substantivo, ok? Um só substantivo, aí a gente muda a ideia. Por quê? Porque agora a gente leva em consideração um só substantivo mais de um adjetivo. Então a reportagem fazia referência ao pesquisador, tanto alemão, ao holandês, ao sueco, ao italiano. Singularizei, né? Mas eu poderia colocar o seguinte: a reportagem ela fazia referência aos pesquisadores. Aí eu colocava
alemão, holandês, sueco, italiano. Sem o artigo, sem a preposição ali, beleza? Então aqui a gente tem adjetivos pátrios, tá, gente? O que é adjetivo pátrio? Onde a pessoa nasceu, é um alemão, um holandês, um sueco. A gente sabe que na maioria das vezes são utilizados como substantivos, mas são adjetivos pátrios. Ok? Dando continuidade. Alerta, aqui tem um pega de prova, beleza? Os bombeiros estavam alerta, não é advérbio? Então olha só, advérbio e alerta é o que? Invariável. Verbo, advérbio. Agora sim. O que se liga a um verbo é um advérbio. Então alerta é invariável, vai ficar assim, não vai pro plural. Então não vou falar alertas. Os bombeiros estavam alertas, não existe. Agora, a depender da carga semântica, do sentido, do contexto, olha o que pode acontecer. Os navios emitiram vários alertas. Esses alertas aqui têm carga semântica de sinais. Então, aqui não é a questão do advérbio, é os sinais, os alertas. Então mudou. Então aqui vai o quê? Flexionar normalmente. Caramba, professor, sério que isso pode cair na minha prova? Claro, gente, que pode cair. Claro! Aqui vamos ver aqui essa questão aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar. Essa aqui a gente olha no próximo bloco, beleza? Então, no próximo bloco, na próxima aula, a gente continua vendo os exemplos especiais, os casos especiais de concordância nominal, e a gente arredonda toda essa matéria, faz alguns exercícios e finda, beleza? Então, espero de coração que você esteja amando essas aulas e que você esteja sendo mais produtivo, crescendo, evoluindo mais, beleza? Um forte abraço, até mais, tamo juntos.